De volta para a realidade, né, amigos? Depois daquela goleada histórica sobre o Santos por 6-0, o Vasco acabou de ser derrotado pelo Juventude por 2-0 no Alfredo Jaconi, e nem acho que dá para dizer que foi um choque de realidade para o torcedor, porque essa tem sido a tônica do Vasco na temporada. O Vasco não conseguiu vencer 2 jogos seguidos ainda no Campeonato Brasileiro, mesmo quando desempenhou muito bem. Vale a gente lembrar aqui que o Vasco foi muito bem contra o Fortaleza em São Januário, iniciozinho ali de trabalho do Diniz, e logo depois não conseguiu mais repetir isso, não em sequência. Depois foi muito bem contra o Melgar, mas era um adversário mais frágil, depois também não conseguiu ter sequência. Depois foi muito bem contra o São Paulo, na pausa ali da Copa do Mundo de Clubes, no Morumbi. Depois não conseguiu ter sequência. Ficou um período de quase 2 meses sem conseguir uma vitória. E aí foi muito bem contra o Santos. E agora, mais uma vez, vai mal contra o Juventude, não só pela derrota, não, porque jogar na Alfredo Jaconi é muito difícil. Falei que vai só vencer lá 2 vezes, mas a forma como foi. Claro, um jogo muito condicionado pelo pênalti aos 24 segundos, mas a falta de força que o Vasco teve no jogo para buscar o empate é algo que a gente já tinha visto, inclusive, em outros jogos. Talvez agora mais acentuada pela grande exibição que o time teve contra o Santos. O contraste, né? De uma grande atuação de um time móvel, atacando espaço, fazendo triangulação, 7 ou 8 jogadores pisando dentro da área para finalizar uma jogada, as jogadas trabalhadas e sendo concretizadas, não necessariamente com cruzamentos pelo alto, mas sim por baixo. A gente não viu isso no Vasco hoje, mas nem próximo disso. O Vasco sequer conseguiu chegar próximo da área do Juventude. E a estratégia do Juventude foi exatamente atacar esses espaços em profundidade do Vasco. E o segundo gol do Juventude, com 15 minutos de partida, sai exatamente dessa maneira. Uma jogada do Batalha, uma diagonal do Taliari, a finalização e o 2-0. E a gente viu um Vasco completamente inseguro, com a bola nos pés, cometendo muitos erros, muito por mérito também do Juventude, que montou esse ataque mais móvel exatamente para pressionar a saída de bola do Vasco e forçar esse erro. Hoje o Vasco, mais uma vez, teve um dos seus maiores problemas, mostrou uma das suas maiores dificuldades, que é transpor uma defesa fechada. Até falei no jogo contra o Santos aqui. Falei, o Santos foi muito de peito aberto com o Vasco. O Santos facilitou muito para o Vasco, porque o Santos não se preocupou em estudar como se defenderia, como marcaria o time do Diniz. O Juventude não. O Juventude foi para se defender do time do Diniz, e isso significou, no início do jogo, uma pressão mais alta, que recuperou a bola e saiu pênalti, e no segundo gol, uma outra marcação ali em bloco médio, que gerou espaço em profundidade para essa transição em velocidade com o Taliari fazendo o segundo gol. Vasco volta a estar pressionado, perde toda aquela moral que tinha, e agora chega no domingo para o jogo contra o Corinthians, precisando muito dos 3 pontos.